Primeiramente, meu olá. Meu nome é Walton Rocha. Eu atuo como advogado do Hospital Universitário Júnior Miller e, a pedido do setor de controle interno, eu estou gravando este vídeo para a gente bater um papo sobre algumas questões ligadas à ética. Não atuo como professor, então não é uma aula propriamente dita. É uma tentativa de demonstrar aí aos colegas os enfoques que a ética tem no nosso cotidiano. Tanto que, como tema dessa nossa conversa, vamos tratar os aspectos éticos e morais nas condutas profissionais. Bem, a questão ética no nosso cotidiano é tratada de um modo muito incisivo, visto que lidamos nos nossos ambientes hospitalares com equipes multidisciplinares, que são aí regulamentadas por legislações diferentes, são normatizadas com enfoques diferentes e, por conta disso, sempre se questiona se a atitude deste ou daquele colega foi adequadamente ética ou não. E, nesse contexto, os aspectos éticos e morais nas condutas profissionais, eles são de suma importância para que qualquer organização, especialmente uma organização que trabalha com saúde, que presta serviço à saúde, que atende a população, requer cada vez mais preocupação com essa questão de ética e moral na nossa convivência. Por atuar como advogado, é natural que aproxime o tema mas com enfoque na prática jurídica, porque ela está muito ligada ao direito. Apesar que, classicamente, esse tema ele estaria muito mais afinado com o que a gente conhece como filosofia, né? Então, vamos procurar um conceito para ética. Nós temos como conceituar ética, né? A ética é derivada do grego éticos, e ela pode ser definida como uma ciência da moral. E como terminologia de técnica profissional, esse vocabulário ele é usado, ou seja, a ética profissional, para indicar a soma de deveres em que o profissional tem estabelecido as normas de conduta no desempenho de suas atividades e nas relações, seja com o cliente ou seja com todas as demais pessoas em que ele possa ter trato, né? Essas condutas são estabelecidas para todo e qualquer terreno de atuação, ou seja, onde quer que a pessoa venha exercer a sua profissão. Então, a ética, como ciência da moral, ela nos remete a valores sociais e valores profissionais que a gente deve preservar. Bem, dito isso, nós podemos chegar a um conceito também de moral. A palavra moral é derivado do latim moralis, que é relativo aos costumes. Na forma substantiva, designa parte da filosofia que estuda os costumes, para analisar o que é honesto e virtuoso, segundo os ditames de uma consciência e os princípios da humanidade. E a moral, ela tem um âmbito muito mais amplo que o direito. Lembra que eu comentei ao princípio que é natural que a gente ligue essa questão de ética ao ramo do direito, mas ela é muito mais ampla que isso, porque as regras nem sempre estarão claras e escritas de maneira objetiva. Elas podem ser extremamente subjetivas e que requer um bom senso e uma boa interpretação da norma que nos regulamenta. Nós podemos dizer que a ética é ela que classifica ou qualifica tudo que concerne a moral. Podemos dizer que a ética é a ciência da moral. Moral na linguagem jurídica é tomada por vezes no sentido físico ou natural. Bem, nós estamos aí dentro de um cenário onde a aplicação da ética no campo profissional é imensamente cobrada do servidor público.
Porque é uma profissão ou função que, por dever, deve ter o melhor comportamento ético. E o servidor público, ele deve envolver de qualquer esfera de governo, em sentido amplo, seja ele administração pública federal, estadual, municipal, integrante de autarquia, fundação, agência reguladora, empresa pública, sociedade de economia mista, em qualquer dos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, em qualquer esfera, como eu disse. Então, é natural que na nossa dinâmica o servidor público seja muito mais cobrado que os demais profissionais. E aí reside a nossa devida atenção para essa questão de ética. Falando ainda de aplicação profissional, nós temos que a conduta ética do servidor é tão ou mais importante do que de qualquer outra profissão regulamentada, seja por lei específica ou seja por outros normativos. Uma vez que as atividades da administração pública estão definidas para o servidor desde a Constituição Federal. Lá no artigo 37 está dizendo que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes ou de qualquer das esferas, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Neste contexto, dali começa a fonte natural da aplicação de ética no contexto profissional do servidor público. Dessa maneira, as normas que regem o âmbito público profissional, ela tem um foco que visa sistematizar os princípios e os valores que norteiam as ações e os compromissos da conduta institucionais, nas relações internas e externas, como um mecanismo, inclusive, de fortalecimento institucional, um padrão efetivo que representa os valores da instituição. Ou seja, ela não é meramente aleatória, ela não é meramente desorganizada, ela é um contexto de extrema sistematização, de modo que qualquer pessoa que analisar a conduta do profissional conseguirá identificar se a conduta foi ética ou foi antiética, dada a sua extrema regulamentação. Assim, nós podemos abordar a questão da ética na prestação do serviço público, mas também na área da saúde. Por quê? Porque é natural que na atividade administrativa tenha um foco na probidade. Como foi dito ali no texto do artigo 37 da Constituição Federal, é natural que você volte o foco da ética para a probidade. Né? O que envolve essa questão de probidade? É honestidade administrativa, moralidade administrativa. Então, qual que é o foco nesse aspecto? É decoro, é zelo, eficácia, é consciência dos princípios morais, das obrigações morais que o servidor deve ter e que deve ser considerado em todas as suas decisões, principalmente dos gestores, em todos os relacionamentos que eles empreenderem. Mas na área de saúde, a ética envolve algumas questões a mais, porque é importante ver esse contexto ético sobre uma ótica maior, uma ótica mais pessoal. É uma ótica que tem que enxergar a dignidade da pessoa humana, ela tem que entender de urbanidade, ela tem que vislumbrar a transparência, ela tem que vislumbrar a lealdade na informação, a lealdade no tratamento, o repúdio ao preconceito, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável do nosso meio ambiente. Então, à medida que a gente envolve com a saúde, a gente sai da letra fria e formal da lei e evolui. Evolui para um contexto mais humano, um contexto mais permeável, um contexto em que não se pode ater apenas a norma fria e escrita, mas toda a situação em que está envolvido o atendimento do cliente, que no caso é um paciente que é um usuário do SUS. E a gente transcende a questão da ética meramente formal. Um outro aspecto que envolve a ética é o estabelecimento de compromissos. Dificilmente você vai conseguir estabelecer corporativamente uma linha ética de atuação se não estiverem compromissos pré-definidos e pré-assumidos pela equipe
para que tenham-se condutas que gerem um ambiente corporativo ético. Então, tem que haver uma governança cooperativa por parte da instituição para pautar a sua atuação e suas decisões em conformidade com os princípios e valores fundamentais. Se não houver esse norte, a organização se perde, a instituição se perde. Por quê? O colaborador, o profissional, ele não sabe para onde ele vai caminhar. Porque não pode ficar à mercê de que a ética seja construída dentro de uma organização por cada valor pessoal. Isso aí tem que ser estabelecido em normativos, que tem que ser solidamente fundamentados, tem que ser promovido por comissões temáticas, códigos de posturas, enfim. É um estabelecimento de governança cooperativa com uma ética coletiva, não do valor somente do líder ou não só do valor de membros da equipe, mas é consolidada, é construída a partir dos valores coletivos que a equipe desenvolve. Né? Para a prestação de serviços da área da saúde, nós temos que, além dos compromissos, das condutas formais estabelecidas, nós temos que ter uma ótica mais adiante. Qual seja, nós temos que orientar para a satisfação do paciente, que é o usuário do SUS, que é a administração, que é o cliente da administração pública voltada para a saúde. Tem que ser respeitado os seus direitos, tem que ter atenção às questões que eles apontam. Enfim, você tem que ter um cuidado ético maior ainda do que da administração pública formal. Porque esse nosso cliente, esse nosso usuário, ele é o mais frágil da sociedade. Ele é quem mais precisa de um tratamento ético, respeitoso por parte dos nossos colegas. Nesse contexto, nós temos que entender que é importantíssimo que a equipe, que a instituição, ela sempre adote medidas de modo que não venha fazer distinção de tratamento entre as pessoas que chegam ao hospital, entre as pessoas que atuam no atendimento desses clientes, desses pacientes. Nós temos que ter um respeito e hierarquia e o desempenho das competências de cada profissional. Então, não é algo aleatório, é um sistema devidamente encadeado que leva o ambiente mais propício ao atendimento e que dissemine o contexto ético nesse entendimento do usuário, do cliente ou do paciente. Como é que isso é possível? A gente tem que buscar desenvolver e manter um ambiente de trabalho em que prevaleça. O primeiro ponto, cooperação. Sem cooperação, dificilmente o ambiente profissional ele atingirá um contexto adequado de ética. Eficiência é muito importante, dedicação, iniciativa, a justiça com que se lida cada situação, sem qualquer hipótese de favorecimento, mas que sejam claros, que sejam transparentes, que as responsabilidades sejam devidamente distribuídas, que a urbanidade impere no relacionamento cotidiano. Isso traz um aspecto de cortesia, respeito mútuo. Assim, são padrões que estabelecem, que demonstram, que detonam a ética na conduta profissional. Se não se observarem todas essas palavras que nós comentamos, dificilmente uma organização estabelecerá um ambiente organizacional interno de maneira ética, de maneira profícua. Então, é imprescindível a observação desses comportamentos no nosso cotidiano. Mas não é só no ambiente interno. Nós também temos que nos ater como posicionarmos em relação ao ambiente externo. Vamos lá. O ambiente externo, ele é um ambiente ou é um meio, é uma situação em que é importantíssimo um posicionamento do profissional, da instituição, da organização. Por quê? É como você se posiciona é que o ambiente vai lidar contigo. É como o ambiente vai lidar com a instituição. E é aí que você começa a estabelecer um relacionamento externo também de modo ético. Então você tem que primar nessa interação entre o ambiente interno, a instituição e o ambiente externo, melhor dizendo, com meios objetivos, procedimentos objetivos, maneiras de se comunicar com o ambiente que demonstre que a organização é imparcial,
que ela trata isonomicamente todos os relacionamentos com que ela desenvolve, a transparência, né? A questão de demonstrar claramente que é idônea a intenção no relacionamento e que, acima de tudo, está sempre respeitando as legislações. Quando nós dispomos fora da nossa organização, nós temos que deixar muito claro que as nossas relações externas, elas são reguladas, elas são normatizadas, que tem procedimentos imparciais, procedimentos isonômicos, procedimentos transparentes e, acima de tudo, idôneos, que respeitam a legislação e que se balizam pela legislação. À medida que você estabelece esse tipo de relação com o meio ambiente vai te respeitar e fatalmente você receberá também uma conduta ética por parte do seu interlocutor. Como é que você pode externar isso de uma maneira mais prática, mais objetiva, que fique muito claro? Primeira coisa é compromisso com projetos e políticas governamentais, onde você fala, olha, eu não estou agindo porque eu acho, porque isso aqui está imbuído dentro de um projeto, dentro de uma política, dentro de um programa. Então você tem norte, você tem diretriz. Então você busca prestar o serviço de uma forma responsável e integrada, em consonância com o interesse público e com todos os princípios que regem a administração pública. Dessa maneira, fica evidente que as medidas tomadas pelo agente público, pela autoridade pública, ela visa o interesse público e visa atender os demais princípios da administração pública. Fica muito mais fácil você estabelecer uma relação ética à medida que você demonstre, olha, isso tudo faz parte de um todo. A minha conduta aqui é uma mera maneira de a gente se relacionar, mas isso não está aleatório, isso não está solto, isso faz parte de um projeto, isso faz parte de uma política que foi previamente estabelecida. Fica muito mais claro, muito mais fácil, fica transparente. Por certo que é obrigação, é dever, não é só questão de ética ou só questão de moral, é obrigação, é dever, está previsto em qualquer estatuto que trate de normatização de pessoal da administração pública. Não se pode envolver em negociações que possam resultar em vantagens, que possam resultar em benefícios pessoais, que caracterizem conflito de interesse para os envolvidos, como não pode participar de práticas que sejam ilegais, desleais, que sejam contrárias aos princípios éticos. Isso está previsto em qualquer estatuto. Temos que repetir isso constantemente, temos que repetir. Por quê? Porque está no seio, está na cerne da administração, está na cerne de todo o trabalho da gestão pública. Não se pode envolver em situações ilícitas. E se você faz todo o possível para evitar cair nesse tipo de negociação, você demonstra claramente para o seu ambiente externo que você prima a ética, que você deseja estabelecer somente relacionamentos que estejam protegidos sob a égide da ética. Um outro comportamento que demonstra para o ambiente externo a sua transparência, o seu compromisso ético, é quando você atende a órgãos de controle. Órgãos de controle, eles têm a função fundamental de nos orientar, de evitar que as condutas, os procedimentos caiam na ilegalidade. E se você busca atender esses órgãos, é muito mais fácil você demonstrar que você está implementando todos os atos que estiverem ao seu alcance para demonstrar lisura, para demonstrar probidade e, consequentemente, fundamentar-se somente, fundamentar as decisões somente em bases éticas. Então, o órgão de controle, ele é mais do que um fiscal. Ele é a pessoa, quando eu falo pessoa, estou me referindo não só à pessoa jurídica, mas também referindo à pessoa, o profissional que nos atende no órgão de controle, que nos fiscaliza no órgão de controle. Ele, na verdade, não é um inquisitor. Ele é uma pessoa, ele pode nos ajudar. Ele pode nos levar, contribuir para que a gente chegue a um caminho ético. Então, à medida que a gente atende esses órgãos, a gente presta as informações, a gente expõe a nossa dinâmica de trabalho, é muito mais fácil configurar que nós estamos agindo de maneira ética. Bem, nós estamos numa área que, especialmente no aspecto jurídico, ela é extremamente farta em regulamentações. Nós temos muita base referencial, nós temos muitos normativos
que podem nos dar nortes em questões éticas. A própria Constituição Federal, como eu já disse, ela é um exemplo disso, mas esse tema ele é trabalhado em vários normativos infraconstitucionais e que nos permite ter razoável direção. Vamos lá. Na administração pública federal, nós temos aí o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo. Ele foi estabelecido por meio de um decreto, é o decreto 11.71/94, e lá tem todos os comportamentos, todas as especificações que delineiam uma conduta ética a ser seguida pelo servidor público civil do Poder Executivo. Além disso, não satisfeito com essa regulamentação, dentro do aspecto federal, nós temos o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo, que também foi descrita por um decreto, é o decreto 6.029 de 2007. Nós temos ainda a lei 12.813 de 2013, que é uma lei mais recente, que também estabelece condutas éticas também no âmbito federal. Nós temos ainda um código de conduta para a alta administração pública federal. Nós temos ainda resoluções formadas por comissões de ética do Poder Público Federal. Nós temos códigos de éticas que podem regulamentar as categorias profissionais no âmbito mais específico, tecnicamente, da sua profissão. Porque num ambiente multidisciplinar como um hospital, nós vamos ter médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistente social, advogados, administradores, economistas, contadores, enfim, uma gama enorme de profissionais. E cada uma das profissões tem seus próprios códigos de éticas que devem estar ali referenciando o comportamento técnico-ético na sua atuação. Além ainda de, dentro do próprio contexto organizacional, como no caso da IBSER, que é uma empresa pública, ela mesma pode estabelecer ou pode difundir um código de ética próprio. Então, o que não falta para a gente são referenciais para poder balizar os nossos compromissos éticos, nossos comportamentos éticos, nossas condutas éticas e profissionais. Ok? Bem, o que eu posso concluir desse aspecto ético no nosso cotidiano é que toda vez que qualquer colega, qualquer profissional tomar conhecimento de um ato antiético, seja de um profissional ou de um agente público, ele deve reclamar, ele deve denunciar, ele deve insurgir-se, pois ele, além de exercer a sua própria cidadania, ele está contribuindo por uma administração pública mais organizada, mais justa e mais ética. E, consequentemente, também está contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. E, obviamente, que se espera que dessa maneira você pode diminuir, você pode afastar, você pode elidir os nefastos efeitos da corrupção. Porque somente agindo com maneira ética e pautado na moral é que você vai evitar que aconteçam atos de corrupção, atos antiéticos, atos desrespeitosos contra qualquer princípio ou valor moral da administração pública. Então, sempre que tomar conhecimento, sempre que observar, é necessário, é importante que se demonstre, que se denuncie, que se insurja contra essa conduta. Com o passar do tempo, é natural que isso vá, à medida que todos nós fomos exercendo o nosso poder de cidadania, é natural que com o passar do tempo isso vá diminuindo e vai indo para um caminho mais interessante, um caminho mais ético, um caminho mais moralmente aceito. Então seria essa a mensagem que eu poderia deixar para todos os colegas relativa à questão da ética e moral nas condutas profissionais. Muito obrigado e um grande abraço.